Oi, oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Então, tem muita gente perguntando como é que tá a questão do Ausbildo, que eu tinha feito um vídeo anterior falando que eu tinha passado. E realmente eu comecei o Ausbildo, só que tava tanto, assim, tanta loucura, que acabou que eu não consegui fazer nenhum vídeo, né, sobre como é que tá sendo e tudo. Então, esse vídeo vai ser sobre como é que tá sendo o Ausbildo, explicar tudo pra vocês, né? Possivelmente vai ter um barulhinho aqui de calopsita gritando, mas né, vai ter que ser porque elas gritam demais. Mas enfim, vou falar pra vocês então tudo a respeito do meu Ausbildo. Então, gente, eu comecei o Ausbildo já tem 2 semanas e como é que aconteceu? Lembra que eu tinha falado pra vocês que estava faltando eu terminar o B2 para poder começar o Ausbildo, né, para apresentar no início das aulas. Então, eu fiz as aulas, né, fiz todas as aulas do nível B2, o B2.1 e o B2.2 online, porque foi época de corona e tudo, não tinha aulas presenciais, então eu fiz online mesmo. E eles só pediram que eu tivesse concluído, eles não pediram prova TELC B2 não. Então, graças ao bom Senhor, porque eu aprendi praticamente quase nada no meu curso de alemão. Porque o curso, quando é um curso online, não é igual presencial, entende? Então, assim, sim, eu aprendi algumas coisas, mas assim, eu não tenho condições de fazer uma prova TELC do nível B2, não tenho. Eu não me sinto nem um pouco segura. E graças a Deus eu não precisei, eu só precisei mesmo apresentar, né, a comprovação de que eu tinha feito o nível B2. Então eu apresentei tudo direitinho, apresentei toda a documentação que estava faltando, né? Que era a comprovação da escolaridade, né? Eu já tinha conseguido, então eu fiz tudo que eles pediram, toda a documentação, e eu entreguei, então, antes do primeiro dia de aula, né? Então deu tudo certo, graças a Deus. E por que quando eu falei, já tem 2 semanas que eu comecei aos vídeos, eu fiz aquela cara de desespero? Porque, gente, é um pouco desesperador, sim. Porque o meu nível de alemão é nível B1, B1. Não é nível B2, é um nível B1 e meio, sabe? Então, eu consigo entender mais ou menos, eu consigo me expressar mais ou menos, nada, tudo mais ou menos. E aí, quando fui no primeiro dia de aula, né, que a professora ficou falando alemão, e foi o dia inteiro, né? Porque a aula do Ausbildo são dois dias na semana. O primeiro dia é de 8 até 5 horas, hoje 8 da manhã até as 5 da tarde. E no segundo dia é de 8 da manhã até 3h15, né? Então, assim, o primeiro dia foi aquele dia extenso, né? Mas assim, as professoras não estavam falando mais sobre conteúdo não, mas muita informação sobre o Ausbildo e tudo pra gente entender. E naquele dia eu entrei num pequeno pânico, porque eu fiquei assim, olhando, eu falei, gente do céu, como é que eu vou fazer, né? Vou fazer um curso, né? Eu vou me especializar numa coisa, né, no curso de educadora, tudo em alemão, tendo que fazer prova, tendo que apresentar e tudo. E eu não sei, assim, né, entender 100% e tudo, vai ser difícil. Eu comecei aquele negócio na minha cabeça, né? Então deu um pequeno pânico, né? E aí no segundo dia também, né, muita informação e tal. E aí deu assim um pequeno desespero. Aí, depois dos dois dias de aula, eu comecei o meu trabalho, que são 2 dias de aula e 3 dias de trabalho, né? E comecei no kindergarten, na creche, né? E assim, ok, na creche não tenho problema nenhum, porque eu já tinha feito o estágio prático, né? Então, eu já conhecia as educadoras, já conhecia as crianças, já conhecia o processo, como é que eu tinha que trabalhar, como é que ia ser. Então, o trabalho para mim nunca foi problemático, assim, né? Assim, de questão da língua, né? Mas, né, a carga horária é maior de tempo, né? A gente vai falar todos os horários, só se vocês quiserem que eu fale todos os horários, aí vocês escrevem aqui embaixo que aí depois eu escrevo, eu respondo o comentário de vocês, a minha carga horária.
E então foi tranquilo o trabalho, problema nenhum. O que deu também assim um pequeno, né, desespero também, né, porque como eu voltei a trabalhar, né, eu tinha muito tempo que eu não trabalhava, então eu tinha muito tempo com as crianças sentiram essa questão da falta, né, porque cheguei em casa da creche, porque que a mãe não tá aqui, ou então, né, minha mãe tá saindo, onde é que ela tá indo, então assim, as crianças ficaram assim meio desconfiadas, né, então, mas assim, normal, né, não tem perreps com isso não. Mas assim, eu percebi que as crianças sentiram assim um pouco. Aí, na segunda semana, na verdade foram 3 semanas de Ausbildung. Eu falei que só foi 2 porque a terceira semana eu faltei por conta que eu tô doente, né? Eu tive que eu tava com febre, não pude ir pra aula. Mas eu tive só 2 semanas então de aula. Aí na segunda semana, aí foi começando a dar um desespero maior, porque a professora pedia pra gente ler. Não, todo dia a professora pedia pra ler um monte de coisas, assim, um monte de textos e tudo, né? Que eu não entendia, assim, nem 50%, que era umas linguagens mais difíceis, né? E aí teve um dia que a professora falou assim: olha, vocês vão ler esse texto, né? Eu quero que vocês se reúnem em grupo, um grupo de tantos, né? E aí eu quero que vocês escrevam, né, numa cartolina gigante, assim, os tópicos principais, né? Isso foi o que eu entendi, né? Os tópicos principais. Aí eu falei, pô, em grupo, ok, né? Ainda bem, graças a Deus que é em grupo. Aí, sim, tem grupo, né? E aí né? Eu fiquei, né, só observando. Eles começaram a escrever os tópicos e tudo, né? E aí eu li o texto e tal, eu falei, ok. Aí no dia seguinte, na outro dia de aula, a professora chegou e falou, então tá, então vocês vão apresentar aqui na frente, né, o texto, né? Aí eu falei, como assim apresentar? Todo mundo vai ter que apresentar. Eu falei, puta merda, me lasquei. Desculpa aí o palavreado. Aí eu, ok. Aí a pessoa do grupo falou assim, ó, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso. Aline, você quer falar sobre o quê? Aí eu li os 2 tópicos, eu falei, esse é tipo um uni do UNT? É esse aqui. Aí tá. E elas estavam tranquilas, porque o assunto não era difícil, né? O assunto não era difícil. O difícil era entender o alemão, entendeu? Pra mim, né? Então eu peguei o texto de novo na minha parte que eu tinha que falar e comecei a ler, marcar as palavras que eu entendia para poder, né, ter alguma informação para se falar ali na frente, né? E o pior, eles não deixam usar telefone celular, então eu não podia fazer tradução nem nada. Então o celular eles não deixam nem ficar em cima da mesa. Então não podia traduzir, não podia fazer nada, eu tinha que ler e o que eu entendi ali eu tinha que apresentar na frente para a turma inteira, né? Aí eu beleza, né? Aí eu terminei de ler, né? Reler, escrevi algumas coisas, né? Escrevi mais ou menos, né? Algumas coisas assim para eu falar. E aí fomos lá apresentar, né? Aí a primeira pessoa falou o tópico, né? Que era dividido em tópicos, falou o tópico dela, falou nanana. Aí na minha vez eu falei, eu vou falar sobre o tópico X. Aí eu falei, me desculpe se vocês não me entenderem, meu alemão não é muito bom. Mas se vocês não entenderem, vocês podem perguntar. E se eu estiver falando alguma coisa errada, né? Me desculpe. Simples assim. Aí fui e falei, né? Que era isso, que não sei das quantas, e nananã. E é tipo, a minha informação que eu tinha era esse aqui, por exemplo. E quando eu fico nervosa, eu fico falando. Então eu falei, tipo, não dá pra eu fazer que eu tô com a mão segurando o celular. Eu falei, tipo, um monte, né? Em cima daquela informaçãozinha pequena que eu tinha, né? Aí eu dei exemplo, né? Tipo, na minha cabeça e tal. E rezando para que o que eu tava falando fosse certo, né? Porque, né, certeza absoluta eu não tinha do que era, né? Aí a pessoa, não, então tá tudo bem, então bateu palma e continuou a seguir o fluxo, né? Então, mas eu fiquei naquele desespero. Ai, gente, é assim, um pouco desesperado assim. Mas assim, vida que segue, cada dia, né, é um dia e a gente vai levando até que as coisas, né, o meu alemão melhore, né, eu
eu consiga acompanhar a turma de uma forma melhor. Mas assim, vamos seguir, vida que segue. Uma coisa que me conforta é que tem uma aluna lá, desculpa, eu estou gripada, que também está na mesma situação que eu. Ela tem 3 anos na Alemanha, então o alemão dela também não é muito bom. E ela também, a compreensão dela também não é muito boa, tipo, tá que nem eu. Graças a Deus, porque senão eu acho que eu ia pirar. Porque eu sei que pelo menos tem alguém no mesmo barco, entendeu? Então a gente meio que colou, a gente trocou figurinha, conversou e tal. E ela também é mãe. E ela tá no mesmo nível, assim, de desespero que eu. Então a gente se entende, sabe? Também tenho várias pessoas de fora, né? Ausländer, tenho várias pessoas que não são alemães, né? Que vêm de outros países, mas que tem um alemão muito bom, né? Que sai, por exemplo, da escola, então já tem uma bagagem, né? Já, tipo, sei lá, veio criança pra cá, então o alemão é muito bom, né? Então, mas assim, de pessoa que fala mais ou menos, só sou eu e mais uma. O restante fala super bem, consegue se expressar bem, entender muito bem, né? E o Ausbildung tem muita gente que é nova lá, por exemplo, tem muita gente de 19 anos que sai tipo da escola e já faz direto ao Ausbildung, né? Então tem pessoas mais novas, mas também tem muitas pessoas, né, que também é da minha idade, tem pessoas mais velhas, mas em média é bem misturado, assim, eu acho que é bem misturado, tem de 19 até 40, até de 40 e pouco, então é bem misturado, então é tranquilo, assim, né? Lógico que as pessoas mais novas têm mais tempo para estudar, né? Porque não tem muitas responsabilidades, tá mais tranquilo. E a gente, né, que é mãe lá e tá trabalhando, estudando, né? E cuidando de filho, o negócio aperta mais, né? Mas é isso que eu falei pra vocês, assim, eu vou seguir, eu não vou desistir, vou seguindo, né? Se eu não passar por falta de nota e tudo mais, ok, não tem problema, pelo menos eu tentei. Eu só não vou desistir no início, porque depois eu falo, poxa, eu poderia ter tentado, de repente poderia ter dado certo. Então eu vou seguir o fluxo, vou caminhar e torcer para que tudo dê certo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Tem outras situações que aconteceram lá, um monte de situação, gente, um monte. Essas 2 semanas, assim, teve muita história para contar, mas se não eu fosse contar tudo, vai ser um vídeo imenso. Por exemplo, teve dinâmica em grupo, né? Teve um monte de coisa, um monte. Mas eu não tenho como contar, porque senão fica muito grande. Mas assim, eu vou decorrer do Ausbildung, se tiver umas situações mais engraçadas ou então desesperadoras, eu venho aqui contar pra vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, escreva aqui embaixo que eu comento respondendo vocês aqui, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!